Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória somente do nosso Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, nós vamos fazer a nossa oração, que vai nos dar a condição devida para mais uma vez serem impressionados pelo poder e autoridade que emana da palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido muito importante, que é para a questão do crescimento do canal, e a questão da sua inscrição. Né? Isso é muito importante, porque é por meio da sua inscrição que você vai ser notificado, que você vai ser incentivado, que você vai ser convidado pela minha pessoa a todos os dias a ter o teu momento com Deus. Você sabe e você entende que isso é importante, que vai agregar positivamente à sua vida. Então não deixa de se inscrever, tá bom? Algo também semelhantemente importante é a questão do gostei, do like, do comentário e, claro, do compartilhamento. Envia para teus amigos, envia para os familiares, envia para os irmãos da igreja, envia para todo mundo. Todos nós precisamos, todos os dias, ter o nosso momento com Deus. E quem sabe, por meio da tua influência, a gente alcance mais e mais pessoas. Vai ser maravilhoso. Bom, vamos fazer a nossa oração para logo em seguida conhecer o tema do estudo de hoje. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, poder meditar nela, poder refletir e, com certeza, pela atuação do Teu Espírito, extrair lições poderosas que vão agregar positivamente à nossa vida. Queremos te pedir, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Queremos te pedir a presença do Teu Santo Espírito para que Ele seja o nosso professor e que nos ensine. E derrama também sobre nós a Tua paz. De modo especial, visita cada lar que nessa ocasião está demandando tempo para ti e buscando ter um momento contigo, desenvolvendo um relacionamento íntimo e perfeito na tua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de terça-feira e o tema do nosso estudo de hoje é Corrompidos pela idolatria. Vamos dar mais alguns passos sobre esse assunto, né? Os males resultantes, né? Gerados ali pela questão da idolatria. E hoje nós vamos ler mais um contexto bíblico que está ali no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 7 e 8. Olha só o que diz, ó. Então, o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvando-se diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Olha que situação desagradável. Eu tenho certeza que isso não passava pela cabeça de Moisés. Quem sabe em um momento em que ele estava sendo instruído ali por Deus, recebendo o decálogo, as leis, Deus faz essa pequena pausa para trazer à tona o que estava acontecendo lá no acampamento, lá onde os israelitas estavam. Eu fico imaginando a decepção de Moisés, a tristeza no coração de Moisés, quem sabe até mesmo a surpresa, do tipo, como é? Eu não acredito não que o povo fez isso não. Depois de tanta coisa que a gente viveu, depois de tudo o que eles falaram, do compromisso que firmaram, eu imagino que talvez esses tenham sido os pensamentos que passou ali pela cabeça de Moisés. E aí, um ponto interessante que eu achei foi a forma como Deus falou com Moisés, dizendo o seguinte: olha, o teu povo, né? O povo que era identificado como o povo de Deus, nessa ocasião, Deus diz o seguinte: olha, o teu povo está fazendo besteira. Vai até lá. Corre, Moisés. Vai ligeiro, porque a situação que eles estão não é nada agradável. Com base nesse contexto que a gente leu, eu separei alguns pontos aqui no nosso estudo para a gente refletir. O primeiro ponto diz assim, ó: ao se voltarem para o ídolo, os israelitas estavam no processo de se divorciar do verdadeiro Deus, que os havia libertado do Egito. Por que é que foi utilizado o termo aqui se divorciar?
sendo que esse termo ele só é utilizado dentro de um contexto de um relacionamento que envolve um casamento. Bom, eu não sei se você sabe, ou não sei se você já prestou atenção, mas a maneira como Deus utiliza e explica e demonstra a pedagogia de Deus para apresentar a maneira e a forma como ele deseja se relacionar com o seu povo é exatamente utilizando da imagem de um casamento, né? Onde Cristo, a grande maioria das vezes, é apresentado como noivo e o seu povo, a sua igreja, como a noiva. E aí, o que estava acontecendo com relação à idolatria é como se a noiva estivesse se relacionando com outro camarada, uma relação extraconjugal. E aí, quando isso acontece, o divórcio aparece. E essa situação, ela demanda a carga emocional que um divórcio acarreta. A tristeza, a dor, a vergonha, tudo que envolve a situação triste de um divórcio estava sendo experienciado nessa exata triste situação. Enquanto o povo farreava, né? Porque o texto utilizou esse termo, a farra, né? Deus, quem sabe, se entristecia com a situação em que seu povo estava vivendo. Povo esse que ele chamou a atenção para Moisés dizendo que era o povo de Moisés. Isso demonstrava o quão desgostoso, o quão chateado Deus ficou com a atitude daquele povo. E de várias formas ele tinha demonstrado o seu amor, o seu apreço, o seu cuidado, a sua entrega como Criador e Redentor. O próximo ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Segundo Ezequiel, a idolatria está no âmago da ruína do povo de Deus e a partir daí surgem os outros pecados. Veja que da idolatria não surge nada de bom. Além de gerar inimizade com Deus, distanciamento de Deus, é a porta que dá entrada a vários outros tipos de pecado. Por conta da idolatria, a gente vê que as pessoas tendem a se degradar de forma moral. Como assim? Ficam imorais. Ficam com atitudes tristes, atitudes horríveis, atitudes que, além de não agradar a Deus, também não agradam ou não enobrecem ou não auxiliam o próximo. Tudo isso provenientes da idolatria. A gente pode pensar, não, mas esse problema não vai acontecer comigo. Eu nunca que vou me curvar a um bezerro de ouro. Eu nunca que vou adorar uma imagem de escultura. Esse problema está tranquilo. Não vai acontecer comigo. E aqui, no próximo ponto, que a lição chama a nossa atenção. Olha só o que diz, ó. Ídolo é o que colocamos no lugar de Deus. E mesmo sabendo o que não é certo, ainda assim adoramos repetidamente. Às vezes a gente pensa que ídolo é apenas uma imagem de gesso, de pedra, de madeira ou de qualquer outro material. Isso é um ídolo? É. Mas existem outros tipos de ídolos. Embora não seja em, vamos dizer assim, aparência, mas outras coisas podem se tornar ídolos em essência. Veja que aquilo que ocupa o lugar de Deus, aquilo que deixa Deus em segundo plano, aquilo se torna o nosso ídolo. Existe uma música que eu gosto muito que diz assim, ó. Se ele não for o primeiro, ele não consegue ser um Deus parcial, um Deus de segunda atenção, não. Ou ele é o primeiro, ou ele não é. O que e quem estamos colocando no lugar de Deus? Será que existem algumas coisas que nós estamos colocando no lugar de Deus? Deixa eu fazer você refletir. Deixa eu ser um pouco direto, tocar, quem sabe, na ferida.
Nos dias de culto, dia que é para ir para a igreja, adorar a Deus, louvar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, se fortalecer na fé, quem sabe ouvir um testemunho, dar um testemunho. O que é que você tem feito a não ir para a igreja? Não, Davi, eu estou trabalhando. Não, Davi, é porque eu estava cansado. Não, Davi, é porque surgiu uma situação. Não, é porque eu não estava querendo ir. Não estava com vontade. Percebe que muitas coisas podem ocupar o lugar de Deus? Bom, se a gente for levar em contexto a nossa realidade como igreja, a gente vai chegar à conclusão que durante a semana são apenas 3 cultos, apenas 3 encontros com Deus fora da nossa residência. Quem sabe que faz com que a gente saia um pouquinho da nossa zona de conforto. E a gente percebe que muitas vezes tem sido muito oneroso, né? Muito dificultoso, muito difícil ir até a presença de Deus. Isso é algo para refletir, gente. Porque talvez a gente sim esteja cometendo o pecado da idolatria. Com alguma pessoa, com alguma coisa. E isso é muito preocupante. Porque como vimos o que Ezequiel falou, essa daí é a porta de entrada para outros problemas que irão atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Que a gente não permita que isso aconteça. Tá bom? Vamos prestar atenção. Tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está colocando Deus em segundo plano, tudo aquilo que está fazendo com que Deus não seja prioridade, isso pode estar se tornando um ídolo para nós. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Diz assim, ó. Se o Senhor não estiver no centro de nossa vida, algum outro Deus preencherá o lugar dele. Isso é muito preocupante. Diz assim, ó. O que colocarmos no lugar de Cristo pode ter diferentes formatos. Vamos ver alguns formatos que a lição trouxe à tona? Olha o primeiro formato, ó. Orgulho, egocentrismo, dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esporte, família, videogames, filmes, compras, ideologias, política, música, posição social, títulos, diplomas e assim por diante. A lista praticamente não tem fim. Em outras palavras, o que é que está querendo chamar a minha e a sua atenção? Aquilo que para mim e para você é importante a ponto de deixarmos Deus em segundo plano para depois, para quando sobrar tempo, isso é o nosso ídolo. Veja que dentro dessa lista, tanto tem coisas ruins, como orgulho, egocentrismo, né, a questão de drogas, álcool, como também tem coisa boa, né? Família, esporte, trabalho, né, música, tem coisas boas. Isso significa dizer que até mesmo as coisas boas da vida podem estar atrapalhando a nossa relação com Deus. E não é porque é boa que deve ocupar o lugar de Deus. Nada a ver, mas Deus não quer que eu cuide da minha família, Deus não quer que a minha família venha no grau de importância em primeiro lugar. Não. Deus tem o seu lugar. Ele deve ter o seu lugar especial na minha e na sua vida. Se alguma coisa está nesse lugar, está errado. Davi, mas a família, aquilo que Deus instituiu ali no Éden, né, por meio do casamento de Adão e Eva, será que a família é um ídolo, pode se tornar um ídolo? Existe um verso na Bíblia que diz o seguinte, que se eu e você não estivermos prontos para abandonar pai, mãe, filho, esposa, esposo, ou seja, as pessoas que compõem a família por amor a Deus, a Bíblia diz que nós não seremos dignos de Deus. Às vezes a gente olha para esse contexto e diz, é pesado? É, de fato. Mas isso é só para trazer à tona o grau de relevância e importância que Deus
deve ter na nossa vida. A ponto de que, se preciso for, abandonar todos os entes queridos, as pessoas que compõem e fazem parte da família, se preciso for, nós devemos fazer, simplesmente para testificar de que, de fato, ninguém vai ocupar o lugar de Deus na nossa vida. O último ponto que eu destaquei do estudo de hoje diz assim: a idolatria é extremamente perigosa, porque transforma a nossa personalidade, maneira de pensar, afeições e vida social. Veja que esse pecado, essa coisa terrível da idolatria, muda a gente por completo. Transforma a gente. E isso é muito perigoso. Olha só o que diz, continuando. Ó. Ela muda nossa identidade e substitui relacionamentos pessoais verdadeiros por interações vazias e, em última análise, sem sentido, que, no fim, são incapazes de nos salvar. Veja o exemplo claro. O que foi que o povo fez quando começou a adorar o bezerro de ouro? Bebedice, cumilância e farra. Será que essas três coisas, vamos dizer assim, são coisas agradáveis para Deus? Será que Deus recomenda isso? Ou seja, o povo teve ali uma transformação. Algo que não fazia parte da maneira de viver, das práticas da vida deles, instruídas por Deus, agora, por conta da idolatria, eles estavam fazendo. É exatamente isso. Quando eu e você menos pensar, a gente vai estar fazendo coisas que a gente nunca imaginou estar fazendo. E por que estamos fazendo? Exatamente pela contemplação do ídolo que está no lugar de Deus. Que essa não seja a nossa realidade. E depois do estudo de hoje, a gente possa abrir um alerta e começar a prestar atenção na nossa vida, analisar se alguma coisa está entrando no lugar de Deus. Quem sabe o marido, quem sabe um filho, quem sabe uma faculdade, quem sabe o trabalho. Nada, nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Por amor a Deus e por Deus, eu e você devemos estar prontos para fazer qualquer coisa. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo. Estudo hoje muito bom, muito oportuno, né? Falando sobre o corrompidos pela idolatria. Essa era a situação de que o povo se encontrava e que possivelmente pode também ser a nossa situação. Eu espero que não, mas vamos analisar e refletir e ver como anda a nossa vida. Se por acaso nos encontrarmos nessa situação, que o Espírito de Deus não apenas nos coloque no caminho certo novamente, mas que a gente busque permanecer no caminho que conduz para perto do nosso Deus. Tá certo? Foi muito bom ter o estudo com você. Chegamos ao fim. Eu te espero ver aqui no próximo estudo, né, no dia de amanhã, onde mais uma vez nós teremos o nosso momento com Deus. Não falta. Vai ser maravilhoso. Eu estarei te esperando. Até a próxima e tchau, tchau.